Meus irmãos, o que tudo isso quer dizer? Isso tudo quer dizer o seguinte, que nós, como cristãos, não devemos agir como o mundo, e o mundo, a sua vontade principal, o que ele busca principalmente é satisfazer as suas vontades. Mas, seguindo o exemplo de Cristo, não devemos apenas satisfazer nossas vontades, mas devemos satisfazer a vontade de Deus. Deus Pai, que nos criou e nos deu a vida, assim como Jesus o fez. Este é o exemplo de Cristo e é um exemplo que nós devemos seguir. É claro que isso não é fácil. É claro que negar a nossa vida, é claro que negar as nossas vontades, nossos desejos, é algo difícil, mas deve ser o nosso proceder e deve ser o nosso esforço. E isso se faz matando um leão por dia. Isso se faz com uma prática diária de um exercício de ler a palavra de Deus, de orar, de estar com Cristo, de segui-lo de perto. É assim que nós podemos, que nós conseguimos seguir o exemplo de Cristo. Não se trata de ser algo fácil, é algo muito difícil, mas nós devemos nos esforçar ao máximo para fazer isso. E essa questão é tão importante de pessoas no meio da igreja que querem seguir as suas vontades, que tem impregnado a igreja como um todo. Nós encontramos diversas igrejas, por aí, igrejas que se dizem cristãs, que passam a seguir e a se moldar à vontade daqueles que são os membros. Nós vemos isso em diversos lugares. Eu vou dar aqui apenas um exemplo, não por ser o exemplo principal, mas por ser um exemplo que está em voga hoje e um exemplo que eu acho que é muito claro para nós, porque é algo muito claro na palavra de Deus. Mas existem igrejas hoje que aceitam como membros professos pessoas que estão em uma vida declaradamente homossexual. Existem igrejas hoje que também ordenam ministros em que os oficiais da igreja podem estar em uma vida declaradamente homossexual e ainda assim fazer parte do quadro de pastores, do quadro de presbíteros, diáconos e por aí vai. E isso, meus irmãos, é algo que demonstra como que a igreja como um todo está se rendendo às vontades dos membros individualmente. Como que a vontade de satisfazer a sua própria barriga, o seu Deus sendo o seu ventre, acaba moldando a igreja. Por que uma pessoa pensa que pode continuar fazendo uma prática claramente pecaminosa de acordo com a palavra de Deus e ainda assim seguir sendo cristão? Porque ele quer, acima de tudo, não é seguir a palavra de Deus, mas é seguir o seu Deus, que é o seu ventre, que são as suas vontades. Existe um ator, aquele Ian McKellen, o que atuou como Gandalf, o que atuou como o Magneto naquele X-Men. Este ator muito conhecido, ele é um homossexual declarado. E é interessante porque em cada hotel que ele fica, em cada hotel que ele dorme, ele pega a Bíblia que fica na cabeceira, ele abre aquelas páginas que falam contra o homossexualismo e ele as arranca. E foi conversado com ele a respeito disso, e ele falou: eu faço isso mesmo. Eu faço isso porque eu acho que essas passagens não deveriam estar ali. Eu acho que essas passagens não deveriam estar ali, então eu arranco elas porque eu considero errado. Agora veja, este homem está tentando moldar a palavra de Deus aos desejos de sua vida. E nós muitas vezes fazemos algo parecido, não talvez com o homossexualismo, mas com muitas outras práticas. Nossa vontade não deve ser conformar a igreja, conformar a Bíblia ao nosso Deus, o nosso ventre, mas a nossa prática deve ser conformar a nossa vida à palavra de Deus. Não é ser como os antinomistas, inimigos da cruz de Cristo, que dizem: eu não quero seguir lei alguma. Antes disso, nossa prática deve ser: eu quero seguir a lei de Deus porque eu sei que essa lei é boa para mim. Essa lei me ajuda, essa vontade de Deus, a palavra de Deus, me ajuda a viver da maneira correta, da melhor maneira possível. O Deus dessas pessoas, desses inimigos da cruz de Cristo, era o seu ventre. E nós devemos tomar cuidado para que nós também não caiamos neste mesmo erro, porque é algo muito sutil.
nós naturalmente somos servos deste Deus, que são as nossas vontades. Nós naturalmente queremos seguir os nossos desejos, satisfazer as nossas vontades. Nós vemos isso com as crianças. Novamente, usando o exemplo delas, as crianças, desde pequenas, o que elas mais querem é satisfazer a vontade dela. Se você tira um brinquedo delas, elas vão chorar, porque elas querem aquele brinquedo. Se você não deixa elas comerem doce, elas vão chorar porque elas querem comer o doce. Elas não querem regras, elas não querem ninguém colocando limites, elas querem satisfazer a vontade delas. E assim também nós somos muitas vezes, mas nós devemos cuidar disso, porque Paulo nos diz que as pessoas que não querem seguir a palavra de Deus, que vivem dessa maneira, o fim delas é a perdição. O fim delas é a perdição, mesmo estando dentro da igreja.